Ronaldo, eu quero começar com um debate que acontece no Supremo Tribunal Federal sobre a possibilidade de se responsabilizar as redes sociais por conteúdos ilegais dos usuários sem a necessidade de uma ação judicial. Tenho visto muitos analistas criticarem esse julgamento, dizendo que isso poderia desencadear uma censura ou acabar com a liberdade de expressão. Há qualquer risco mínimo à liberdade de expressão, no teu ponto de vista, nesse debate? Boa noite. Boa noite, Evandro. Boa noite, todo mundo. Prazer imenso estar aqui com todos e com a doutora Alessandra também. Tem risco, porque o que acontece? O Marco Civil, é bom a gente olhar até como é que ele foi feito. E no próprio artigo 19, que está em debate no Supremo Tribunal Federal, ele começa com a expressão que diz para proteger a liberdade de expressão, e aí vem o artigo que tem uma disposição que levou 7 anos para ser construída, através de um debate muito intenso, para se tentar chegar a um equilíbrio onde você teria a responsabilização das plataformas por meio de ordem judicial, que se não fosse cumprida, então aí levaria a corresponsabilização com o usuário que posta um conteúdo. Então, o que é importante a gente pensar é que o Marco Civil ele começou a ser construído no ano de 2007. Ele foi aprovado no ano de 2014. E a peculiaridade dessa lei é que ela foi feita através de um debate público, de um processo de consulta pública, que foi, inclusive, muito interessante, porque a sociedade brasileira toda foi convidada a participar. Você tinha a possibilidade de participar online pela internet, você tinha fóruns locais ao longo de todo o Brasil para se discutir isso. Você teve até pedidos para as embaixadas brasileiras no mundo todo para que mandassem informações sobre qual era a melhor forma que outros países estavam regulando a internet. E o Brasil conseguiu construir um modelo original, um modelo próprio, um modelo brasileiro, que depois foi saudado no mundo todo como uma vitória. O fundador da web, o www, o Sir Tim Berners-Lee, ele escreveu um artigo saudando o Marco Civil, dizendo que o Brasil tinha criado uma lei que tinha a capacidade de virar uma inspiração para o mundo todo em regulação da internet. Então, em 2014, claro, o mundo era diferente do que a gente vive hoje, aquele balanço ele foi construído, tá? Agora, o que o Supremo está debatendo hoje é a constitucionalidade desse artigo. O que é surpreendente, porque já se passaram mais de 10 anos da aprovação. O Marco Civil ele se mostrou uma lei muito eficaz, ela permitiu o desenvolvimento da internet brasileira. A gente, no Brasil, hoje tem unicórnios, empresas que surgiram no Brasil justamente pela segurança jurídica que o Marco Civil trouxe. Então, ele estabilizou a forma como você toma decisões de uma forma muito equilibrada, Não é que as plataformas não têm responsabilidade, elas têm um gatilho pelo qual elas são responsabilizadas. Agora, se você acaba com esse modelo, que levou tanto tempo para ser construído, a pergunta que se faz é, o que você vai colocar no lugar? Será que o Supremo tem nas mãos um modelo muito superior ao do Marco Civil, um modelo brilhante? O Supremo quem teria de definir isso? Olha, esse é outro ponto, tá, Evandro? Porque o Marco Civil foi definido pelo Congresso Nacional. A partir dessa consulta pública, que veio da sociedade, lembrando que a origem do Marco Civil foi uma demanda da sociedade, não veio de cima para baixo, veio de baixo para cima. O Congresso, obviamente, analisou o Marco Civil por mais de 2 anos. A tramitação dele não foi uma tramitação que levou alguns meses, levou anos. E lá ele foi intensamente debatido e as modificações que foram feitas pelo Congresso não foram grandes. Por quê? Porque ele chegou lá debatido, consensuado, pactuado. Então, foi uma lei assim, muito madura no momento em que ela ingressa no Congresso. Agora, o que é difícil se a gente olha para outros países do mundo, a regulação da internet, ela vem dos parlamentos, A lei alemã, por exemplo, que é muito citada, até vários ministros do Supremo têm citado a lei alemã como referência para o Brasil. A lei que se chama NetzDG, que foi aprovada há alguns anos na Alemanha e que regula as plataformas. Essa lei foi criada pelo parlamento
da Alemanha. Ela não foi uma criação judicial. Então, o que me preocupa é, o Supremo ele pode atuar com relação ao Marco Civil? Sim, mas eu acho que ele não pode e não deveria trazer para si a regulação da responsabilidade das plataformas, tirando um regime que tem problemas hoje, como a gente falou, o mundo mudou, ele pode ser pontualmente aperfeiçoado, e eu acho que até o Supremo pode ter um papel nisso, um papel limitado, mas substituir esse regime por um regime incerto, inclusive que não tem consenso no próprio Supremo. Se a gente olha os votos, né, que foram proferidos até agora, o voto do ministro Barroso, o voto do ministro Fux, o voto do ministro Toffoli, o voto do ministro André Mendonça, cada um vai para um lugar, não tem consenso. Então, a minha preocupação é, você vai remover uma norma do ordenamento jurídico brasileiro, muito importante, que dá segurança jurídica para inúmeras indústrias, dá segurança jurídica para cada cidadão e cidadã com relação ao que pode ou que não pode e como é que se procede a responsabilização de plataforma no Brasil, e vai colocar um regime que até agora não está no horizonte. A gente não sabe nem qual é o resultado da decisão que viria do Supremo Tribunal Federal. Então, eu sou de Minas, lá a gente tem aquela frase que é cautela e canja de galinha não faz mal a ninguém. Eu acho que a gente pode seguir um pouquinho com isso aí para ter a função do juiz é a função da prudência, né? Eu fui aluno do professor Celso Laffer. Celso Laffer sempre falava que a palavra jurisprudência, ela embarca nela própria a palavra prudência. O judiciário ele não pode ser o arauto de mudanças radicais, ele pode ser o arauto de mudanças pontuais. Agora, ele pegar o regime completo de responsabilização que foi definido no Marco Civil, jogar no lixo e substituir por outro que a gente nem sabe o que é, ninguém sabe, vai ter que ser pactuado entre os próprios ministros, eu acho isso foge da regra da canja de galinha.